Sempre me perguntam por que eu continuo usando o CorelDRAW, mesmo depois de tantos anos como designer gráfico. Se você está nesse vídeo esperando que eu faça um comparativo detalhado entre o Corel e outros programas, você vai se decepcionar. Tudo que vai ter neste vídeo aqui é a minha opinião. A minha opinião como profissional, o porquê que, quando eu vou começar a trabalhar, ao invés de abrir o Illustrator, o Affinity ou outro programa que eu domino, eu escolho abrir o CorelDRAW para fazer meus trabalhos. Por que eu faço isso? E você sabe que aqui no canal eu ensino todos esses outros programas, então eu conheço eles muito bem, mas ainda assim a minha escolha é o Corel. Então eu vou deixar claro para vocês nesse vídeo e tudo aqui vai ser a minha opinião. O Corel pode não ser a principal escolha que muitas pessoas têm quando entram no design gráfico. Porém, ele é um excelente programa e ele faz tudo o que um designer precisa. E você vai entender por que ele tem recursos e coisas que merecem atenção neste vídeo. Para começar, eu acho que uma das coisas que mais me atraiu no Corel, lá no começo, foi a simplicidade dele. Ele é um programa muito mais simples de você entender o funcionamento do que outros programas, como é o caso do Illustrator, por exemplo. O Corel, ele não assusta o usuário iniciante. Se você está começando a trabalhar, você está entrando agora para aprender, quando você abre a interface do Corel, ela não te assusta. Ao passo que outras interfaces, como a do Illustrator, tem muitos detalhes e você pode ficar perdido. Então a simplicidade dele, tanto para a pessoa que está começando quanto para a pessoa que já é um profissional, eu acho um ponto positivo do programa. E eu quero mostrar isso para vocês na prática lá dentro do programa. Vem comigo para você ver e entender isso que eu estou falando. Olha, imagina que você é um usuário iniciante, você está começando agora a aprender design gráfico. Você vai entrar neste mundo e você vai entrar dentro do software para ter seu primeiro contato com ele. E daí você entra dentro do Illustrator, você abre o programa e você vai cair nesta cena aqui. Olha só para você ver. Repara para você ver a quantidade de ferramentas que você encontra aqui nessa barra lateral. Olha o tamanho desses ícones. E quando você olha, se você é um usuário que não conhece nada, você fica completamente perdido no que quer dizer cada um desses ícones. Você vai ter mais ferramentas aqui em cima, mais esse monte de ferramentas aqui do lado, mais ícones aqui. Você realmente não sabe por onde começar, onde dar o passo inicial. Bom, quando você abre a interface do Corel, ela também tem bastante recursos. Mas, olha a diferença quando você olha para a interface do Corel. Repara que a barra de ferramentas lateral dele é bem mais enxuta, são menos opções. E você vai ter as cores logo aqui do lado. Então o usuário já sabe, ele já entende, olha, eu vou colocar as cores por aqui. O que eu tenho aqui? Olha, tem um quadrado, um círculo, tem uma ferramentinha de fonte, olha, tem uma sombra. Ele já consegue perceber as ferramentas que tem aqui, elas são fáceis de você entender. E você não tem mais informações, aqui do lado você não vai encontrar aquele monte de informações que tem ali no Illustrator. Os dois programas são complexos, os dois têm muitos recursos. Mas o que eu estou querendo dizer é que para o usuário iniciante, o impacto que ele vai ter ao entrar aqui é muito menor do que o impacto que ele teria ao entrar nesta área de trabalho. Aqui ele ficaria perdido, ao passo que lá ele já saberia os passos iniciais que ele vai dar. Se isso é assim para funções básicas, para coisas pequenas, imagina para coisas mais complexas. Quer ver? Imagina que o usuário iniciante ele vai fazer 3 círculos aqui no Corel e ele vai colorir esses 3 círculos com cores diferentes. Vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui, vou fazer um círculo aqui, qualquer tamanho, tá? Ó, fazer esses 3 círculos aqui, beleza. E eu quero pintar esses círculos, então eu vou pintar um de amarelo, certo? Ó, pintei. O outro círculo vai ser azul, vou pintar de azul. E o outro círculo vai ser verde. Eu vou aqui, vou pintar de verde. 3 círculos com 3 toques em cores diferentes, você já pintou esses círculos, certo? Beleza, vamos fazer a mesma coisa no Illustrator. Então eu vou fazer esses 3 círculos aqui no Illustrator e eu não sou um usuário avançado, eu sou iniciante, eu não sei onde fica. Onde está a ferramenta de círculo aqui? Eu já vou ficar perdido, eu já não sei como fazer um círculo no Illustrator. Bom, quando eu for passando o mouse por aqui para tentar descobrir, eu vou descobrir que aqui dentro está escondido a ferramenta de círculo. Então eu vou clicar aqui. Beleza, vou fazer os círculos no Illustrator. Vou fazer o primeiro círculo, vamos lá. Vou fazer o segundo círculo e um terceiro círculo, igual a gente fez lá no Corel. Até aí, sem problemas. Agora eu quero pintar esses círculos. E aonde estão as cores?
Para um usuário que não conhece, viu, gente? Olha, isso parece uma coisa boba, mas para quem está começando, fica totalmente perdido, ele já não sabe mais onde estão as cores do programa. Ele vai ficar caçando as cores por aqui, até ele entender que este quadradinho branco tem as cores ali dentro. Não fica claro para ele. Bom, eu quero pintar esse círculo de amarelo. Então eu vou vir aqui, eu vou clicar e não acontece nada. Tem que ser 2 cliques para você entrar aqui nesse quadradinho. Ah, tá, 2 cliques, perfeito. E o amarelo, como é que eu coloco o amarelo aqui? Olha só, aqui está o vermelho. Ah, não, para que eu coloque o amarelo, eu tenho que andar com esse seletor até a cor que eu quero, a cor amarela, e vir aqui neste pontinho e colocar no tom, certo? E daí sim eu vou dar o OK. Olha quantos cliques eu dei para pintar um círculo de amarelo. Vou pintar esse círculo aqui de verde, como a gente fez lá. 2 cliques, vou trazer aqui o seletor para o verde, vou arrastar o ponteiro e vou pintar de verde, certo? Olha aqui, este outro agora de azul. 2 cliques, vou trazer aqui o seletor para o azul, vou arrastar aqui o pontinho para cá e eu vou pintar de azul. Pode parecer bobeira, tá? Mas é um recurso simples, uma tarefa muito básica, e olha quantos cliques a mais e caminhos eu tive que fazer para fazer a mesma função, tá? Ao passo que lá no Corel é muito mais fácil, é muito mais rápido de você fazer as coisas. É isso que eu estou falando sobre a simplicidade do programa. Agora, voltando aqui para o Illustrator, nós temos a ferramenta de desenho. Quero mostrar para vocês um pouco sobre ela. Olha só, eu vou vir aqui, vou apagar esses círculos, eu vou vir aqui na famosa Pen Tool, a ferramenta de desenho, a caneta do Illustrator. Quando você clica aqui na Pen Tool, você vai perceber o funcionamento dela. E ela funciona assim, você dá um clique e você vai ter essa linha e ele vai construir essa linha no meu próximo clique. Quando eu clicar novamente, ó, ele criou uma linha, tá vendo? E se eu vou fazer um outro clique, ele vai criar uma outra linha. Só que olha o que ele faz. Ele vai preencher essa linha. Ele está preenchendo com a cor que está aqui. O usuário iniciante aqui, ele já ficou perdido. Ele falou, mas eu não pintei, por que ele fez esse preenchimento? Isso é uma coisa que o Illustrator faz, já está ativo no Illustrator essa função. Bom, com a Pen Tool, quando você dá um clique e você arrasta, você consegue curvar a linha. Daí você vai fazendo a linha curvada. E daí você percebe que este recurso de preenchimento torna mais confuso. Você, como usuário iniciante, fica perdido aqui. Tanto na ferramenta, se você achar difícil usar a Pen Tool, você vai ficar perdido e você não vai entender por que ele está fazendo isso com o meu desenho, por que ele está atravessando essas cores nessas linhas. Isso acontece com o usuário iniciante, tá, gente? Eu não estou mentindo aqui. E se você quiser usar uma outra ferramenta de desenho, o Illustrator ele vai ter a Pen Tool, ele não tem uma outra opção aqui para você, se você acha difícil trabalhar com ela, tá? Não estou querendo dizer que não tenha, tá? Você vai ter o pincel, vai ter outras coisas aqui que você consegue usar para desenho. Mas lá dentro do Corel, tá? Se você estiver trabalhando com Corel como usuário iniciante, você vem aqui está a ferramenta de desenho de mão livre. Quando você clica e segura, olha só, eu vou clicar e segurar, olha quantas ferramentas ele dá para mim aqui, todas as ferramentas de desenho. Aqui você tem a caneta, que é igualzinho à caneta do Illustrator. E diferente do Illustrator, quando eu estou trabalhando com ela, ele vai fazer para mim a linha sem colocar aquele preenchimento. Então o usuário ele não vai ficar perdido quando ele está começando. Ele consegue executar aqui o que ele faz na Pen Tool lá normalmente. Mas vamos supor que você tenha dificuldade com a Pen Tool. Eu não gosto da ferramenta Pen Tool, para mim eu acho difícil trabalhar com ela. Bom, você vai vir aqui, você vai navegar e você vai encontrar outras ferramentas. Por exemplo, ele vai ter aqui a mão livre, a ferramenta de pontos, ele vai ter o Bezier. Todas essas ferramentas que estão aqui nessa seção, elas fazem a mesma coisa que a Pen Tool, só que de formas diferentes. Se você tiver dificuldade de usar a caneta, você consegue usar elas para fazer a mesma função, a mesma coisa. Olha aqui a ferramenta de Bezier, por exemplo, ela vai trabalhar assim, ó, eu vou colocando os pontos normalmente. Se eu quiser fazer uma curva, eu consigo fazer também, só que ela trabalha diferente da Pen Tool. Talvez você acostume a trabalhar com ela ao invés de se acostumar com a outra, e não tem problema. O Corel te dá essa opção de você ter ferramentas mais fáceis para você trabalhar se você achar uma delas mais difícil. Ao passo que lá no Illustrator, ou você domina a Pen Tool, ou você está perdido, você tem que dominar ela. Então essa simplicidade dele para a pessoa que está começando
que você não fica perdido e não fica preso a uma ferramenta que você não domina, eu acho um ponto muito positivo dentro do Corel. Existe uma coisa chamada curva de aprendizado. Quando você está aprendendo a mexer com um programa, você vai ter que percorrer um caminho que vai fazer com que você aprenda as funções dele. Para você aprender a mexer no Corel, a curva que você vai fazer é muito mais suave, é mais leve. Ao passo que, se você for aprender a mexer no Illustrator, você vai ter que fazer um caminho que vai exigir muito mais de você no começo. Tá? Estou falando para usuários iniciantes. Então, para um usuário que está começando, o Corel ele é a opção mais fácil e rápida de aprender. Você vai dominar ele mais rápido e você vai começar a trabalhar mais rápido. Por isso, eu acho que ele é um programa muito indicado. Alguns fotógrafos dizem assim que a melhor câmera para você trabalhar é a câmera que some na sua mão quando você está fotografando. Ou seja, é aquela câmera que você domina ela tanto e tão bem que você não fica perdido nas funções dela. Você já sabe exatamente o caminho que você vai fazer ali para registrar uma boa foto. Eu acho que com o CorelDRAW isso acontece comigo. Quando eu abro o programa, ele some na minha frente. Eu estou apenas de frente com o meu design, com o meu trabalho. Não tem nenhuma barreira. Em nenhum momento eu paro para pensar como que eu executo essa função, ou como que eu faço isso. Eu não tenho isso com o Corel. Eu acho ele tão fácil e tão simples de mexer que o caminho flui, o serviço flui de forma tão suave que fica fácil de trabalhar e executar uma função. Quando eu vou trabalhar com o Illustrator, que já aconteceu várias vezes, acontece essa barreira. Ele tem tantos plugins e tantas formas de fazer uma mesma ação, e às vezes os caminhos são tão escondidos que eu acabo parando alguns segundos e ficando olhando para a tela para entender, e daí quebra o fluxo. O flow do trabalho, o fluxo de trabalho, ele é quebrado quando você tem essa barreira. Então eu acho que para mim, quando eu estou no CorelDRAW trabalhando com ele, o programa some e fica apenas eu e o meu design, ou eu e o meu trabalho. E quando isso acontece com o programa, este é o programa perfeito para você trabalhar. Eu consigo entregar uma quantidade enorme de trabalho, fazer funções muito mais rápido do que eu faria em qualquer outro software usando o CorelDRAW. E no final do dia, o quanto eu produzi, para mim, é muito significativo, porque o programa não foi uma barreira, ele não atrasou o meu fluxo de trabalho. Um segundo ponto que eu quero abordar, e que faz com que eu escolha o CorelDRAW, é a confiança. O programa ele me passa a confiança de que eu não vou perder trabalho, de que o arquivo que eu estou executando vai ser compatível de modo fácil com outras máquinas. Então, quando eu faço um serviço no Corel, eu simplesmente finalizo ele, envio para a produção e eu não tenho mais reclamação. O arquivo ele abre, executam e me entregam o trabalho. Ao passo que quando eu já fiz em outros programas, como é o caso do Illustrator mesmo, quando o arquivo abriu lá, ele sofreu uma alteração, talvez por causa de um plugin, de algo. Isso já aconteceu comigo, tá? E não acontece com o Corel. Eu tenho essa experiência de que fica um serviço mais estável e que ele não vai sofrer alterações ao ser aberto. Eu estou falando aqui de arquivos abertos, tá? Quando você manda um arquivo editável para outra pessoa abrir o arquivo e executar ele. Isso acontece muito com o Corel porque às vezes a empresa tem que manusear o arquivo para poder entregar ou produzir o material. E quando a gente fala de PDF, que são arquivos fechados, aí então realmente eu nunca tive problema nenhum. Tá? Então, eu acho que essa confiança que ele passa de que eu entrego o serviço e eu vou dormir tranquilo sabendo que o serviço vai chegar até mim, sem que, deu problema ao abrir, o arquivo mudou quando abriu aqui, teve uma alteração, teve uma coisa que alterou. Isso não acontece com o Corel. E se você está pensando assim, não, mas o CorelDRAW é um programa que quebra, é um programa que ele fecha do nada. Galera, isso não acontece com o Corel, tá bom? Isso não acontece. Se você instala o Corel aí, a versão atual dele, e trabalha com ela, faz anos que isso não acontece com o Corel. E muitas das vezes que isso aconteceu lá no passado é porque usavam versões paralelas do Corel para trabalhar, versões que não eram estáveis. E o Corel mesmo, por natureza, ele é muito estável. Ele é um programa que não fica quebrando do nada. Tá bom? Então, essa confiança que eu sinto nele me faz com que eu escolha ele para trabalhar, principalmente se for serviços mais complexos, serviços que outras pessoas vão abrir e ter que fazer algum ajuste nele para que eu tenha que compartilhar o arquivo aberto. Eu escolho o Corel sempre para executar. Um terceiro ponto são os recursos que o Corel te oferece. O Illustrator ele tem muitos recursos, muitos plugins,
e são realmente bons. Você consegue fazer muita coisa. O Corel, em contrapartida, também tem muitos recursos, mas são recursos direto dele. Você não precisa de nenhum plugin para poder executar esses recursos. E tem mais, o Corel tem alguns recursos que você não encontra lá dentro do Illustrator. Coisas nativas dele que facilitam muito a sua vida no dia a dia como designer. Então, vem comigo que eu vou mostrar isso para você lá dentro do programa. Se você é um designer, você sabe quanto é importante você ter as cores Pantone integradas dentro do seu programa. E aqui no Corel você tem nativamente as cores Pantone. Ao passo que lá no Illustrator você vai ter que colocar um plugin, você vai ter que pagar uma mensalidade para Pantone para poder ter esse vínculo das cores com o software. Aqui no Corel não, ele já vem instalado de fábrica para você trabalhar. Quero mostrar para vocês, olha, eu vou abrir aqui o Corel. Aqui dentro do Corel, você vai vir aqui neste botãozinho de mais e você vai procurar aqui por paletas. Eu vou ativar aqui as paletas e aqui você vai encontrar várias opções e dentro delas tem as cores Spot. Dentro das cores Spot, você vai encontrar aqui o Pantone, olha só. E clicando aqui, você vai ter as cartelas Pantone para você trabalhar. Basta que você ative uma delas para que a cartela apareça aqui para você na sua caixa lateral de cores. Tá vendo? Você pode ativar quantas cartelas Pantone você quiser. Olha elas aparecendo aqui, tá vendo? Uma coisa bem legal do Corel é que você consegue abrir, expandir e você consegue ver a cartela completa com todas as cores. Então você pode colocar isso, posicionar isso onde você quiser para facilitar seu trabalho. Você pode trabalhar com mais de uma cartela de uma só vez. Olha as cartelas aqui abertas. Ó. Você pode fechar elas a qualquer momento. O Corel permite isso. E ele permite também que você saiba exatamente a cor que você está usando, o código dela. Quando você para o mouse em cima, ele mostra para você a referência de cor ali. Ou então ele vai mostrar o nome da cor, em caso de algumas cartelas, por exemplo, que tem cores metálicas, as cores têm nome, então você vai conseguir ver o nome da cor quando você para o mouse ali em cima. Então essa integração nativa do Corel com o Pantone é um diferencial muito grande para quem é designer. Um outro recurso que o Corel tem, que é muito bom, é o Power Trace. O Power Trace que eu estou falando é a ferramenta de vetorização. Outros programas também têm a vetorização, como é o caso, por exemplo, do Illustrator ou do Affinity. Eles têm lá um botãozinho que você clica e ele vetoriza para você a imagem. Só que o Power Trace do Corel é diferenciado e eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Olha só, eu tenho aqui nas minhas pastas uma imagem que eu criei usando inteligência artificial. Eu vou trazê-la para dentro do Corel e vou soltar a imagem aqui. Imagine que você queira pegar esta imagem e transformar ela num vetor, ou seja, vetorizar a imagem. Esta imagem ela é um bitmap, se você abrir aqui você vai ver os pixels, ó. Olha só como ela tem ali, ela tem até com uma resolução não tão boa. Se você selecionar a imagem, você vem aqui na opção de rastreio, você vai encontrar aqui opções para rastrear ou para vetorizar essa imagem. Eu vou selecionar uma delas e olha para você ver o que o Corel me entrega. Ele entrega para mim essa janela que eu vou ter definições de rastreio. Diferente de outros programas, aqui eu consigo definir como o rastreio vai ser. Você consegue mexer, por exemplo, em detalhes, na suavização. Aqui em cima você vai ter abas que vão te dar, por exemplo, as cores que o objeto tem. Tá vendo as 3 cores que ele tem? Você escolhe aqui, você pode escolher vetorizar só uma das cores. Ou então, juntar essas cores para que você vetorize tudo junto. Ele vai ficar um objeto monocromático. Você consegue mexer nos tipos de traço que você vai executar aqui. Percebe? Além de outros detalhes que você tem aqui, como por exemplo, fazer ela com fundo ou sem o fundo, você já vetoriza ela do jeito que você quer. E eu vou fazer para você um exemplo aqui, tá? Mostrando algo que acontece em outros programas. Ó. Eu vou vir aqui e vou dar o OK para ele fazer essa vetorização. Ele vai vetorizar. A partir de agora, esta imagem ela é um vetor. Olha quando eu trago para cá, tá vendo? Que ela é um objeto vetorial, as linhas aparecendo. Ó. Se você desagrupar, eu vou vir aqui e vou desagrupar ela por completo e vou trazer para cá as partes dessa peça. Olha para você ver que ele ficou com erros. Olha aqui essas partes quebradas, tá vendo? São coisas que acontecem quando você vetoriza na maioria dos programas gráficos. Porém, aqui no Corel você consegue corrigir esses erros. Então, olha, lá na vetorização, na janela de prévia, eu vou selecionar a imagem, vou mandar fazer novamente para vocês.
Olha aqui, vou vir aqui, ele vai fazer para mim a leitura da imagem e com um simples ajuste aqui, eu consigo vir e mexer nas configurações prévias de vetorização e corrigir aquele erro. Então, eu trago para cá novamente, ó, vou vir aqui, vou desagrupar por completo esse elemento e vou trazer as peças para cá para você ver, olha só. Então não tem mais erro, as peças não estão mais quebradas, elas ficaram perfeitamente aqui construídas na forma vetorial. Tá vendo? Então, outros programas de edição têm seus vetorizadores, mas o do CorelDRAW é o que mais tem opções, na minha opinião, na parte de pré-vetorização, onde você consegue ajustar as definições da vetorização, ele é o que te entrega mais resultado. Eu estou dando aqui alguns exemplos curtos, tá? Mas dentro do Corel você consegue fazer muitas coisas que lá no Illustrator você vai ter dificuldade. Por exemplo, o Corel ele tem a mesclagem de dados que permite que você vincule tabelas do Excel ou tabelas de dados e você crie mesclagem. Você consegue criar arquivos com numeração automática, vários campos de número ou campos de dados inclusos dentro do arquivo de forma rápida e fácil, sem precisar de um plugin. Tá? No Illustrator dá para fazer com plugins, mas no Corel nativamente você faz isso. Dentro do Corel você consegue editar imagens, fazer edições que você precisaria do Photoshop para fazer. Se você estiver no Illustrator e vai ter que fazer uma edição na imagem mais complexa, você vai lá no Photoshop para fazer e aqui no Corel você consegue fazer dentro do próprio programa. Então ele tem esses recursos, além da paginação, né? Deixa eu voltar aqui no Corel para vocês, ó. Aqui dentro do Corel você consegue criar paginação no arquivo, fazer ele com muitas páginas, permitindo que você crie uma publicação, ao passo que lá no Illustrator você teria que levar o seu arquivo para o InDesign para fazer esse tipo de trabalho. Aqui no Corel você já consegue fazer com recursos de diagramação dentro da página. Então, eu acho que ele entrega muita coisa sendo um software único. Você não precisa, não depende de outros programas. Isso é uma vantagem muito grande para o Corel. Agora, existe um ponto onde o Corel se destaca, e ele se destaca, sim, muito dos concorrentes, que é na parte de compatibilidade. Eu estou falando aqui do Corel ser compatível com diversos programas ou com diversas máquinas que existem no mercado, na parte industrial, na parte de produção. Quando a gente fala, por exemplo, de CNC, de recorte, de gravação, plotagem, laser, vários tipos de máquinas e de setores do mercado que utilizam esse tipo de serviço, o Corel ele tem uma conversa com essas máquinas fluida. Ele foi, durante muito tempo, o programa que foi utilizado como fluxo principal para essas máquinas. E as empresas que executavam os softwares e criavam os softwares fizeram com que esses softwares fossem compatível com o Corel, conversasse com o Corel. Então a compatibilidade que ele tem com as máquinas que o mercado oferece é única. Tá? Eu não posso dizer porque eu não tenho uma prova, mas eu arrisco a dizer que ele é o programa mais compatível que há dentro da área de design gráfico com qualquer uma dessas máquinas que executam esses trabalhos. Eu não estou falando aqui que você não consegue executar esses trabalhos no Illustrator ou em outro programa de vetorização. Tá? Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que o Corel é o mais compatível e que se você envia um arquivo dele para essas máquinas para produzir nesses serviços, você dificilmente vai ter qualquer problema. E você consegue pegar arquivos feitos por essas máquinas ou por esses softwares, no caso, né? E trazer para dentro do Corel, fazer ajustes e devolver para essas máquinas de forma com que o arquivo não dê erro, que ele seja executado perfeitamente. Então essa compatibilidade do Corel faz com que eu coloque ele acima de outros programas quando eu vou fazer esse tipo de trabalho. É porque eu falei para vocês que quando eu entrego um serviço no Corel, eu vou dormir tranquilo, que eu sei que ele vai ser executado lá sem problemas. E eu vou mostrar para vocês isso lá dentro do Corel. Eu não tenho aqui as máquinas para provar isso para vocês, né? Mas eu quero mostrar para vocês lá dentro do Corel o quanto ele é compatível, diferente do Illustrator, para diversos recursos, tá? Então, vem comigo, vamos lá para dentro do programa. Como eu estou falando de compatibilidade, dá uma olhadinha no que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz aqui dentro do Illustrator este círculo aqui, certo? É um círculo simples, vetorial. Eu fiz a mesma coisa dentro do Corel. Se você abrir o Corel aqui, você vai ver
que tem esse círculo. Eu salvei essas 2 páginas com esse círculo. Dá uma olhadinha no resultado que eu tive. Olha só, o meu arquivo do Corel, ele é um arquivo que tem 19 KB, certo? O arquivo do Illustrator, o mesmo arquivo com esse mesmo círculo simples, esse arquivo do Illustrator, ele é um arquivo que tem quase 2 megas, ou seja, ele é quase 100 vezes mais pesado que o arquivo do Corel. Consegue imaginar essa diferença? Numa simples folha com um círculo vetorial, é só isso. Imagina um arquivo mais complexo. Agora repara só, eu estou aqui dentro do meu Corel, eu vou pegar o arquivo do Illustrator e eu vou importar para dentro do Corel. Vou trazer aqui e vou soltar ele. Aí o Corel pergunta para mim, eu quero que esse arquivo seja em curvas ou não, ele me dá as opções de importação, eu dou OK e ele traz para mim o círculo do Illustrator, de modo simples e fácil. Então, se você trabalha dentro de um escritório, dentro de um birô, dentro de uma agência, e você tem que receber vários arquivos, você vai fazer isso, vai arrastar para dentro do Corel e o Corel vai abrir o arquivo. Ele abre arquivo de Photoshop, arquivo do Illustrator, de vários outros programas. Se você está dentro do Illustrator, olha só, estou aqui no Illustrator, eu tenho aqui os arquivos, eu vou pegar esse arquivinho do Corel e vou importar ele aqui para o Illustrator. Eu vou arrastar para cá, eu vou soltar e ele vai aparecer essa mensagem aqui para mim, dizendo que o arquivo não é suportado, o arquivo não é compatível, ele é só um círculo vetorial, é só isso. Então imagina se você trabalha no escritório, você tem que arrastar os arquivos aqui para dentro do Illustrator para você trabalhar com a produção. Você vai ter esse problema. Vai acontecer isso com você no Illustrator, com diferentes arquivos que você tenta trazer. Para você entender de fato isso que eu estou falando, olha só, eu vou entrar dentro do Corel novamente, aqui está o meu arquivo do Corel, né? Eu vou deletar esse círculo aqui, eu vou importar um arquivo, eu vou clicar aqui para fazer importação, ele vai me dar aqui as opções de importação. Dá uma olhadinha na quantidade de opções de importação que ele tem. Eu consigo trazer todos esses tipos de arquivo para dentro do Corel. Todas essas extensões de arquivos aqui são aceitas pelo Corel, mas não acaba aqui não. Se eu for descendo, olha só, olha quantas extensões o Corel aceita e vai indo. E você consegue descer mais e tem mais extensões e tem mais e mais. O Corel ele vai aceitar arquivos, como eu falei para vocês, que vem de recorte, que vem do AutoCAD, que vem de vários outros tipos de máquinas diferentes, de softwares diferentes, para software de bordado, software de produção, de plotter, e aí vai. E você traz aqui para o Corel para você trabalhar com facilidade. Essa é a compatibilidade dele. Vou cancelar aqui, tá? E se você está criando dentro do Corel e você quer levar para essas máquinas, né, ou para outros programas, aí você vem aqui no botão de exportação, olha aqui a janelinha de exportação, você vai ter as opções aqui. Olha a quantidade de formatos que você consegue exportar o arquivo do Corel. Tá vendo? É formato que não acaba. Você consegue exportar para as máquinas, para softwares diferentes e você vai ter uma compatibilidade extrema. E isso não acontece no Illustrator. Eu vou mostrar para vocês. Vou abrir aqui o Illustrator. Imagina que você quer trazer um arquivo aqui para o Illustrator. Eu vou vir aqui na opção de inserir. E aqui dentro vai ter as opções de importação. E você vai ter aqui os formatos disponíveis. Eu vou clicar nos formatos para você ver. Dá uma olhadinha para você ver os formatos que ele tem. E acabou. Essa aqui é a lista de formatos que o Illustrator aceita. É bem mais reduzida do que a do Corel. É muito mais reduzida. E na parte de exportação é menor ainda. Se você está aqui dentro do Illustrator, você vem aqui para você exportar o seu documento. Eu vou clicar aqui em exportar como. Ele vai abrir para mim a janelinha de exportação. E se eu clicar nos formatos, olha quantos formatos ele tem. Ele vai ter essa pequena lista aqui. A maioria vai ser formato de imagem. Um outro formato vetorial. Né? Tem aqui imagem para web. Então é muito limitado comparado com o Corel, tá? É isso que eu estou falando. O assunto aqui é compatibilidade. É o que um programa pode fazer para conversar com outros programas e para enviar para outros softwares e ter essa conexão que vai tornar ele praticamente compatível com a indústria de impressão e de produção em geral. Se eu tivesse que comparar esses dois programas, o Corel e o Illustrator, a comparação seria assim. O Illustrator é como um carro de corrida, bonito, cheio de recursos, rápido,
E o Corel é como se fosse uma picape de trabalho, um carro feito para trabalhar, para coisas pesadas. Eu acho que essa seria a melhor comparação. Repara que eu não estou falando que um é melhor do que o outro, não estou falando isso. Os dois têm suas vantagens, são máquinas para recursos diferentes. Enquanto o Corel ele foi mais projetado para coisas pesadas, para serviços industriais, para produção em geral, ao passo que o Illustrator ele acaba ficando um pouco mais para a parte visual, para a parte artística. Então, eu acho que essa seria a comparação que eu faria entre esses dois programas. Não quer dizer que você não consiga executar os serviços iguais nos dois programas. Você consegue, mas o Corel ele é muito mais compatível quando se trata disso. E o último ponto que eu quero trazer para vocês aqui é o custo do programa. Bom, a Adobe ela vai trabalhar com um plano de assinaturas. Você sabe disso. Para você ter o Illustrator e trabalhar com o Illustrator, você vai ter que pagar uma mensalidade para a Adobe. E até quando você vai pagar essa mensalidade? Você vai pagar ela para sempre. Se você usar o Illustrator por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos, você vai ficar 30 anos pagando, alugando um programa para trabalhar. Bom, o Corel ele tem a versão de mensalidade. Ele oferece isso para quem quer pagar, porque tem gente que acha mais fácil pagar por mês. Porém, o Corel ele tem a compra da chave do programa. Você consegue adquirir a licença do programa e esse programa é seu. Então você não tem que pagar mais por ele. Você pode usar ele durante 1 ano, 2 anos, 10 anos. O tempo que for, ele é seu, sem que você pague a mais por ele. Então essa é uma grande diferença que muita gente não coloca na ponta do lápis. Tá? Eu quero dar um exemplo para vocês, muito claro, você vai entender. Tem algumas gráficas para onde eu vou mandar arquivos. Algumas empresas que usam o Corel e muitas vezes elas pedem para mim assim: manda para mim um arquivo no Corel 19, por favor. Ou manda para mim um arquivo no Corel 18. Eu ouço isso. Isso quer dizer que, olha, presta atenção, nós estamos hoje no ano de 2026. E eles usam o Corel da versão de 2019. Ou na versão de 2018, falamos de 6, 7 anos atrás ou mais. O Corel continua funcionando, o mesmo programa. Ainda está estável, eles ainda trabalham e ainda atende o recurso de produção deles. Isso quer dizer que, se eles tivessem comprado, adquirido o Illustrator na versão de assinatura há 7 anos atrás, pagando seus R$200 por mês, vamos lá, pelo pacote, porque você não consegue usar sozinho o Illustrator, você vai precisar do Photoshop, você vai precisar do InDesign para muitos trabalhos, certo? Então você vai comprar esse pacote e vai pagar seus R$200 por mês. Vamos colocar como base R$200, tá? Eu pago mais no pacote da Adobe. Hoje eu pago R$260 por mês para ter o pacote da Adobe. Mas vamos usar R$200 como base. Em 7 anos pagando, eu teria gastado mais de R$15 mil pelo programa, por usar esses programas. Enquanto a licença do Corel que essas empresas pagaram, elas pagaram em torno de R$2 mil pela licença do Corel. Mas usam o Corel já há 7 anos. Olha a diferença. E mesmo que eles quisessem atualizar o Corel todos os anos, ou seja, comprou o Corel, você tem a licença. Lançou a nova versão, eu vou fazer o upgrade da nova versão, vou atualizar. Aí você vai pagar um valor menor, porque você não vai comprar uma nova licença. Você já tem a licença. Você vai só fazer o upgrade. Se a cada ano você fizesse o upgrade do programa, você ainda assim não chegaria nem perto do valor que você ia gastar na Adobe. Percebe? Então, quando você coloca na ponta do lápis, para quem trabalha apenas com design gráfico, faz muito mais vantagem você utilizar um programa assim. Vai ficar muito mais barato para você investir num programa assim. E daí o Corel ele acaba sendo uma vantagem, principalmente para o mercado brasileiro, que é um mercado que é muito mais difícil de você adquirir softwares e pagar a manutenção desses programas mensalmente. Eu acho que ele acaba sendo a versão, ou melhor, a escolha mais indicada para quem vai trabalhar. Olha, esses 5 pontos que eu numerei aqui foram alguns. Eu poderia ficar horas falando sobre o CorelDRAW aqui e as funcionalidades que ele tem, o que me atrai neste programa, mas eu não quero que esse vídeo fique muito longo, Como eu mencionei para vocês, tudo que eu falei aqui é a minha opinião. Então, se você quiser ter a sua opinião, eu recomendo que você experimente o Corel. Você pode fazer isso de modo fácil,
dá uma olhadinha no link aqui da descrição. Aqui na descrição vai ter um link do Corel, você vai clicar lá, vai abrir o site do programa e você vai poder baixar e experimentar o Corel, a versão de teste dele gratuita. Aí você experimenta, você vai ver como ele é fácil de mexer, como ele é simples. E eu falo para vocês sem nenhuma mentira. Se eu recebesse de presente a licença vitalícia da Adobe para usar para sempre os programas, eu ainda assim ia escolher abrir o Corel para fazer meus trabalhos. É isso. Por essas vantagens que eu falei para vocês nesse vídeo e por outras, o Corel é a minha escolha pessoal. E se você quiser se aprofundar no Corel, conhecer ainda mais ele, eu vou deixar o curso completo de Corel do canal aqui para você, gratuito. É só você clicar no card que você vai lá no curso, ou então o review completo do Corel, que eu fiz a versão 2026 com todas as funcionalidades de IA dele. Eu vou deixar neste card aqui para você. Clica nesses cards e eu espero você no próximo vídeo. Valeu!